Estamos na série Feridas e hoje é o episódio 2 e vou falar sobre a ferida da injustiça. Você sente que a vida nunca foi justa com você? Você fica pensando, por que isso aconteceu comigo? Fica revivendo situações antigas, fica imaginando como você deveria ter dito ou deveria ter feito. Talvez você não esteja apenas lembrando uma injustiça. Talvez exista sim uma ferida emocional que governa suas decisões até hoje. Neste episódio da série Feridas, nós vamos descobrir como nasce a ferida da injustiça, quais são os seus sinais, como também ela afeta a mente, os relacionamentos, a vida espiritual e qual é o caminho para a verdadeira restauração. Todos já fomos tratados de forma injusta, certo? Mas existe uma grande diferença entre sofrer uma injustiça e viver prisioneiro dela. Quando a dor não é tratada, deixa de ser apenas uma lembrança e passa a moldar a nossa maneira de pensar, nossa maneira de sentir, de agir. A injustiça ela pode acontecer na infância, no casamento, no trabalho, na igreja ou até dentro da própria família. O problema é quando aquilo passa a definir quem nós somos. O que é então a ferida da injustiça? É uma marca emocional que é causada quando a pessoa sente que foi tratada de maneira desleal, parcial ou até cruel. Ela acredita que seus direitos foram ignorados, que sua dor nunca foi reconhecida. E essa ferida costuma gerar um forte desejo de provar que você tem valor. E então controla as situações ou então busca uma reparação de qualquer custo. Como então essa ferida nasce? Ela pode surgir por situações como, por exemplo, ser acusado injustamente, sofrer favoritismo entre os irmãos, receber críticas constantes, ser humilhado publicamente, ser traído, ser demitido de forma injusta, ser vítima de falsas acusações, ter seus esforços ignorados, ser tratado com parcialidade pelos pais ou líderes, sofrer abuso ou violência. Às vezes basta só uma experiência que vai marcar, outras vezes são pequenas injustiças que são repetidas durante anos. E qual a raiz da ferida? A raiz existe uma necessidade profunda de reconhecimento, de segurança, de justiça. Quando essa necessidade é ferida, então a pessoa pode começar a acreditar, como por exemplo, eu preciso provar o meu valor. Ninguém me entende, a vida sempre será injusta comigo. Não posso confiar em ninguém. E essas crenças passam a influenciar todas as áreas da vida da pessoa. E os sinais dessa ferida é o perfeccionismo. A pessoa acredita que precisa fazer de tudo perfeito, mas com a intenção de evitar as críticas. E o erro se torna sinônimo de fracasso. Tem necessidade de provar o seu valor, tem dificuldade em perdoar, porque a dor vai permanecer viva ali durante anos, aquelas lembranças ruins. E a pessoa revive constantemente o que aconteceu no passado. Tem também uma hipersensibilidade a críticas, qualquer observação que uma pessoa faz parece um ataque a elas. Mesmo uma correção amorosa pode ser interpretada como uma rejeição. Também essa pessoa tem rigidez com as outras pessoas, pode tornar também muito exigente consigo mesma e com os outros. E sempre sente que alguém recebeu oportunidades que ela não teve. Também tem uma revolta silenciosa, mas nem sempre essa pessoa vai explodir. Às vezes ela somente se afasta emocionalmente. Gosta também de controlar, que é uma forma de evitar novas injustiças. E também tem desconfiança. Acredita que cedo ou tarde vai ser enganado ou enganada novamente. Sempre dá o seu melhor, mas quando não recebe elogios, sente que todo o esforço foi inútil. Como essas pessoas agem? Algumas tornam-se extremamente corretas, rígidas, outras vivem tentando agradar as outras pessoas para ser reconhecida. Algumas acumulam ressentimento em silêncio, outras explodem facilmente quando sentem que estão sendo tratadas injustamente e o comportamento muda, mas a raiz ela continua sendo a mesma. E o que a Bíblia nos ensina? Em 1 Reis 21, Nabote, ele foi acusado por falsas testemunhas para que o rei Acabe tomasse a sua vinha. E Acabe acabou condenado e morto injustamente. Qual é a lição? É que Deus vê as injustiças. Deus vê a injustiça escondida e ele julga com retidão. Também tem o profeta Daniel. Em Daniel 6, ele foi alvo de inveja dos outros líderes que criaram uma lei para prejudicá-lo. Ele foi lançado na cova dos leões. Qual é a lição? É a fidelidade de Deus que pode despertar a oposição, mas Deus continua cuidando dos seus. Jeremias também foi preso, foi espancado, ele foi lançado na cisterna por anunciar a palavra de Deus. E qual é a lição? É que fazer a vontade de Deus nem sempre evita injustiça, mas Deus vai permanecer presente. João Batista também foi preso, foi decapitado por anunciar o pecado de Herodes. A lição é que a obediência a Deus pode trazer sofrimento, mas não anula o propósito divino. Mordecai, no livro de Esther, também foi perseguido por Amã, apenas porque não se curvou diante dele. A lição é que Deus pode transformar a injustiça em honra no tempo certo. O apóstolo Paulo também, além de ter sido abandonado, ele foi preso diversas vezes sem ter cometido crime algum, crimes que não era digno de prisão. E ele sofreu espancamentos, sofreu falsas acusações. E a lição é que a injustiça humana nunca impede o avanço de Deus nos planos que ele tem para nós. Perceba que todos esses homens
homens sofreram injustamente, alguns foram presos, outros foram humilhados, foram traídos, foram caluniados, perseguidos, mas nenhum deles permitiu que a injustiça definisse a sua identidade. Eles confiaram que Deus continua sendo justo, mesmo quando a injustiça humana falha. Talvez hoje você esteja esperando que alguém reconheça a sua dor, mas a maior cura começa quando você descansa na certeza de que Deus viu o que aconteceu e Ele não só viu, Ele continua escrevendo a sua história. As mentiras que a ferida faz você acreditar é que ninguém se importa comigo, preciso fazer justiça, porque senão ninguém vai fazer, jamais vou confiar novamente, se eu baixar a guarda vão me machucar outra vez. E essas mentiras, elas podem endurecer o coração e podem impedir o relacionamento saudável com as outras pessoas e com Deus. Como tratar então a ferida da injustiça? Reconheça a sua dor, admita que algo foi injusto, que isso não significa viver preso ao passado. É reconhecer a realidade para iniciar uma restauração. Entregue o desejo de vingança a Deus, porque a justiça pertence a Ele. Isso não elimina a responsabilidade humana, nem impede de buscar também proteção ou os meios legais quando é necessário, mas impede que o desejo de vingança governe o seu coração. Perdoe, não declare que a injustiça foi correta, porque o perdão significa decidir não alimentar continuamente esse ressentimento. Renove a sua identidade, porque seu valor não depende de quem conheceu ou de quem ignorou. Ele está firmado em Deus. Então aprenda a confiar novamente com sabedoria. Confiar não significa ignorar os limites. É possível estabelecer limites saudáveis e ao mesmo tempo não viver dominado pelo medo. Procure também ajuda quando necessário, porque feridas profundas, elas podem precisar de acompanhamento. E esse acompanhamento pode ser de aconselhamento pastoral, acompanhamento terapêutico, para favorecer um processo de cura que seja consistente. Imagine carregar uma mochila cheia de pedras. Cada pedra representa uma injustiça que você nunca conseguiu processar. No início parece insuportável, mas com o passar do tempo, o peso ele vai afetando a cada passo que você dá. A cura não muda o passado, ela retira o peso que você continua carregando. E o desafio da semana é para você reservar um momento em silêncio e escrever essas perguntas, a sua resposta. Então responda essas perguntas. Qual a injustiça que ainda é despertador quando eu lembro dela? Que pensamento essa experiência fez você acreditar sobre você mesmo? O que a palavra de Deus diz que é verdadeiro sobre a sua identidade? E aí leia a sua resposta, entregue a Deus essa situação e peça sabedoria para dar os próximos passos da restauração. Porque em Cristo a dor não precisa ser a última palavra, porque você pode reconhecer o que aconteceu, buscar a justiça pelos caminhos corretos e necessários e também ao mesmo tempo permitir que Deus cure o seu coração para que o passado não continue controlando o seu futuro. Se este episódio abençoou a sua vida, então compartilhe com alguém que também precisa de cura e no próximo episódio da série Feridas vamos falar sobre outra raiz emocional que pode estar influenciando seus relacionamentos e a sua caminhada com Deus. Deus abençoe e até a próxima.